O meu pai veio para Lisboa trabalhar, ele estudou no Porto e veio trabalhar para Lisboa em 1943. O que é que fazia o seu pai? Desculpe. Engenheiro eletrotécnico. E foi então para a empresa de comunicações, que eram os CTTs, que tinha as comunicações, que na altura se chamava telecomunicações, e os serviços postais. E trabalhava na parte das comunicações. E escolheu o bairro Azul, porque já era o bairro onde parte da família se residia. O meu tio Augusto, irmão da minha avó Cristina, a minha tia Maria Antónia e a tia Vitória. E, posteriormente, em 50, casa, e nessa casa foi a casa que ficou para o casal e onde eu nasci. E era obrigatório sempre fazer o périplo no bairro Azul entre as casas dos outros familiares. O meu tio Augusto, irmão da minha avó Cristina, vivia na Ressano Garcia e tinha um cão, um setter. Eu chamava-lhe o avô do cão, era o meu avô do cão. A tia Maria Antónia vivia na chamada Rua Particular, aquela rua junto ao Palácio de Palhavã, muito estreitinha, e onde eu ia regularmente visitar a sua empregada, a Laurinda. Era engraçado, porque fazia parte da praxe. Quando faziam uma refeição especial para idosos, eles eram na altura já idosos, coisas que as crianças gostam muito, que era o pão de forma recheado com carne picada e ovo, mandavam um bilhetinho e eu ia lá ao almoçar ou ao jantar para comer aquele delicioso pão de forma recheado. E, portanto, aquilo sempre foi assim um núcleo de família alargada. Depois, os meus estudos, fui para um colégio nas Avenidas Novas, Externato Santa Cecília. Mais tarde entrei no Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho e tirei o curso de Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico. Portanto, só alarguei a área geográfica da minha influência, que passei a ter amigas ou do colégio, ou do Maria Amália, ou do técnico, naquela área de influência e nas atividades afins. Porque já adolescente, no Maria Amália, tinha-se atividades fora do estudo, não é? E, portanto, havia idas ao teatro, havia idas ao desporto. Eu frequentei o Judo Clube de Campo Lido, com o professor Kobayashi. Frequentei o Clube de Tiro, porque o meu pai era um grande amante do tiro de precisão, em Monsanto. Qualquer uma destas entidades, julgo que já não existem neste espaço, não é? Nem o Clube de Tiro já não existe em Monsanto. E, portanto, todas estas atividades ia-se fazendo amigos e eu ia crescendo. E ainda hoje tenho aquela coisa assim um bocado estranha, que é as mães dos meus amigos, mães, mas sobretudo as mães, não é tanto os pais, é as mães. É a mãe da Lena, a mãe da Viviana, a mãe não sei de quê. E tenho que pensar duas vezes para dizer: a sua dona Helena Iglesias, a sua dona Idalina, dobrar a língua, porque ficou ainda o reconhecimento, aquele mapeamento, como eu fiz com os primeiros anos de vida. E depois na faculdade, esse grupo de influência que fala agora é sobretudo do liceu, na faculdade já é muito mais redutor, porque na faculdade eu deixo a parte artes e tenho que me concentrar numa área técnica, engenharia civil, e aí ter que trabalhar muito, porque aí sentia-se perfeitamente. As meninas estavam lá por dois motivos: ou para trabalharem muito, estudarem muito e
passarem apontamentos aos colegas meninos, e portanto tinham que ser muito trabalhadoras, ou para tirar matrimónicas, como dizia. Portanto, era um bocadinho violento. Quantas alunas é que havia no seu lado? 6. No técnico todo? No técnico todo, não, mas no meu curso 6. Mas todas elas tinham que trabalhar muito. E nós tínhamos que saber raciocinar. E tínhamos que resolver os problemas. E nem que tivéssemos insónias. Eu lembro-me que numa cadeira, que foi uma tortura, eu tinha problemas de estruturas muito complexos, eu não conseguia resolver aquilo. Eu começava a decompor as forças e aquilo já era um turbilhão na minha cabeça de projeções, com um reservatório de água, com perninhas abertas, com chapelinhos, a decompor forças e não sei o quê. Cheguei ao pé do professor, que era o professor Muralha, que era então prof. Abril, e disse: eu já tenho pesadelos, eu até de noite acordo, porque eu não sou capaz de resolver isso. E o professor disse: está perto de encontrar a solução, porque se já tem pesadelos, está perto. E portanto tinha que me esforçar mais um bocadinho, tinha que continuar a ter pesadelos até encontrar a solução. Não era um caminho fácil, não era de todo, mas eu acho que estava preparada para isso, porque já no colégio o meu pai incentivou-me a aceitar grandes desafios e coisas complexas, perto do limite da insónia, não é? Perto do limite. Eu podia fazer isso, porque nós não discutíamos o amor que tinha por nós. Eu podia, e o meu avô também, e a minha avó Cristina também, qualquer um destes agentes, a minha mãe também, podia nos criticar e chamar a atenção que nós não questionamos: o pai não gosta de mim, a mãe não gosta de mim, o avô não gosta de mim. Não, nunca passou sequer pela cabeça. Isso era uma coisa, o que gostava. Nós não podíamos era explorar os sentimentos dos adultos, manipular essa relação, essa dependência dos afetos. Portanto, eram exigentes e nós sabíamos que era justo. No contexto familiar, já havia alguma tradição de que os filhos, e a matriz era uma matriz cristã, de educação, os filhos são seres independentes, não são propriedade dos pais. E eles têm é que os ampará-los no seu crescimento. Então, quanto tempo levou a terminar a licenciatura em Engenharia? Fiz em 5 anos, sim. E depois começou a trabalhar? Umas cadeiras melhores, outras piores, outras assim, outras muito bem. Depois de sofrer aqueles tormentos. E para além desses experimentos, lembra-se do contexto académico de que forma? Pois é, então, entretanto, nós estávamos nas vésperas do 25 de Abril. Nós tínhamos um reitor e acesso condicionado com cartões. Os meninos e meninas que se portassem mal, o cartão era retirado e no dia seguinte não havia entrada. Esta circunstância, isto era importante. A circunstância das meninas e dos meninos no técnico, no meu tempo, tinha a ver com uma situação que as meninas sentiam que tinham que dar muito apoio e estudar, e facilitavam o acesso ao conhecimento aos colegas. Porquê? Porque eles muitas vezes não iam à tropa, porque estavam a estudar, e aquilo eram prazos que iam por derrogação. Se chumbassem, tinham que ir para a guerra colonial. E, no fundo, nós também queríamos ajudá-los e, portanto, passar os apontamentos. Mas ele está não sei o quê, se não passa, depois é uma tragédia. Depois ele não quer ir para a guerra colonial. E, portanto, sentíamos isso, não nos era imposto, mas era um ato voluntário. Nós tínhamos que estudar muito bem e ter os apontamentos muito bem organizados e trabalhar muitas ideias e depois
organizávamos sessões que éramos duplamente beneficiadas. Eu, pelo menos, era duplamente beneficiada. Que era nas vésperas do exame. Explicava aos meus colegas e, ao explicar, eu conseguia preparar-me para o exame. E, portanto, eles ficavam todos contentes porque ficavam com uma síntese da matéria. E eu ficava toda contente porque tinha a síntese da matéria. E, portanto, era uma relação win-win. Era uma relação equilibrada. Professoras, havia alguma? Que me lembro, não. Havia assistentes. Professoras, não. Eu, no meu curso de Engenharia Civil, e que me formou muito, eu tive essa sorte, mais uma vez tive sorte, eu encontrei professores a nível mundial, na altura. Mais tarde fiz depois uns cursos de pós-graduação e fiquei admirada, porque os professores do técnico, do meu curso, eram convidados, professores convidados nas diversas universidades internacionais. E, portanto, estes aspectos que eu digo, a menina não sei o quê, não, depois ficam esquecidos, porque efetivamente o principal estava lá. Um professor como Fernando Abcacis, que deu aulas na parte de hidráulica marítima e fez estudos para todo o mundo. Um professor como Mazanares Abcacis, de hidráulica 1, 2, 3, 4. Um professor como o professor Vasco Costa, que tem as tabelas e que era professor convidado na universidade no Japão e em Delft, onde mais tarde me ofereceu um almoço, quando soube que estava lá uma portuguesa, e para Delft o almoço foi um manjar, aquilo era um banquete, foi um cordon bleu. Em Delft é o máximo, não é uma máquina de chocolate ou maçantes. Mas só mais tarde é como eu vim a perceber disso, que tinha tido talvez este nível de exigência, quer nas estruturas do professor Muralha, quer de não sei o quê. Talvez isto fosse a semelhança da exigência do meu pai, a exigência de quem estava ao nível de formação profissional e de professores a nível mundial. E como é que era, depois já nessa altura, não chegámos a falar dos espaços, disse que ia ao teatro, disse que ia ao cinema, antes também de entrar no técnico. Depois no técnico, que espaços é que frequentavam na vida estudantil, do lazer não é? Lembro-me do 25 de Abril, lembro-me de vir do técnico e vir ao quartel-general porque vinha para casa, lembro-me de todas essas cenas, completamente. Depois dos movimentos, eu não vou responder à sua pergunta já, que sou criminal, dos movimentos a seguir ao 25 de Abril, do entusiasmo, da partilha com os meus colegas, a euforia que foi, porque nós tínhamos um colega que só via sempre as notícias da BBC e sabia tudo, onde é que está o Figueiredo que ele sabe tudo o que é que se está a passar, e da BBC que noticiou isto e aquilo e aquilo, e portanto reorganizarmos. E depois houve selvageria, houve arrebentamento de coisas, não é? No técnico, porque antes também tinha havido lutas com barricadas. Havia barricadas em que os tiradores eram voltados e lutas com polícia e pedras da calçada. Isso diz antes do 25 de Abril. Às vezes era apanhada numa ou outra e depois... Mas nunca teve implicada diretamente? Para além de... Uma ou outra ainda fui por lá, ainda voou alguma pedra. Porquê? Isto era muito protagonizado na associação dos estudantes e muito por rapazes. Esta linha de ataque. Portanto, eu sabia que existia. Eu tentava era pôr-me a resguardo fisicamente, sobretudo fisicamente. Não me estar lá com uma barricada, com pedras e com não sei o quê, polícia, era uma coisa que não me entusiasmava de todo. Gostava da minha integridade física um bocadinho mais preservada. Isso não quer dizer que uma ou outra vez, de repente, não fosse confrontada, mas onde é que eu estou? Pedras, paus.
os estiradores virados, barricadas. E agora, como é que eu faço? Como é que eu vou chegar a casa? Não sei como é que eu vou chegar a casa. Portanto, isso acontecia. Depois, no 25 de Abril, houve, exatamente com mesmo a violência das barricadas e tudo isso, a parte de destruição dos equipamentos de controle, de acesso, não é? dos cartões. Que era uma forma, portas-te bem, porque senão no dia seguinte não entras. Se não entras, vais para a tropa. O ser mulher não entrava nesta disputa porque não havia tropa feminina. Mulher era um ser raro ali naquele contexto. Ele estava feito para um mundo de homens, não é? E, portanto, havia até perguntas engraçadas na cadeira de estaleiros, que eu fui ver as escavações de uma estação de metro. Eram escavações a céu aberto, trincheiras enormes, não eram como uma máquina de fazer túneis, era ao contrário, em céu aberto, e o professor de estaleiros perguntava, mas no dia que engravidarem, como é que vão andar aqui nos estaleiros? Portanto, as cabeças não estavam, aquilo não era um contexto para meninas. A engenheira civil não era de todo. Isso eu percebi, que é um ser raro. E como ser raro, não havia um enquadramento, não é? Ainda não se sabia como. Nem se percebia que a gravidez não tinha nada a ver com aquilo, que as pessoas podem estar grávidas, andar de galochas e irem aos estaleiros. Não havia, hoje não se põe. Eu tenho uma filha que é engenheira civil e eu acho tudo isto um disparate. A mãe está a sonhar, não é? A mãe está a dizer coisas loucas, não é? Mas estava a falar mas voltando então aos movimentos estudantis e essa a situação que viveu antes e depois de 25 de Abril, estava a falar da destruição desses mecanismos de vigilância que existiam dentro do técnico. Como é que isso se deu? Eu assisti, mas não como é que consegue recordar esses vários Estava tudo eufórico e, portanto, aquilo era preciso destruir e partir aquilo tudo. Eu lembro-me de professores, não me lembro. Eu lembro-me do contrário, foi tentarem correr com o diretor, esse sim. O saneamento, depois vieram os saneamentos, de um bocado cognitivo, mas eu queria ir às aulas. Exatamente. Terminar. Formatada por o meu pai, o que eu queria era, eu não posso perder, eu tenho que, objetivamente, eu tenho que acabar o meu curso. O meu pai está-me a oferecer 5 anos para eu acabar o meu curso e eu tenho que cumprir aqui o meu programa. Portanto, independentemente das agitações, de achar tudo aquilo fantástico e não sei o quê, eu tinha que seguir o meu caminho e ir lá e apresentar resultados. Tal educação, não é? Apresentar resultados. E os resultados onde estão? Eu fiz parte disto e daquilo, andei a destruir isto e aquilo e fui apanhada por um movimento político nisto e parti por não sei o quê. Eu não estou a imaginar que o meu pai aceitasse essa desculpa, quer dizer. Mas voltando então à outra questão dos espaços que frequentava, os cinemas, os cafés, os teatros, eu sei que têm diferentes níveis e diferentes fases da sua vida. Muito. Em pequenina eu tinha que ir ao café com a minha avó, porque a minha avó era viciada em café e o café era um ritual. O café era comprado no Pereira da Conceição, ou não sei o quê, era feito num balão, havia café que era feito com uma colher de cacau, outro que tinha uns pozinhos de sal, outro que tinha canela, e aquele balão elaborava perfumes e cafés, tudo e mais alguma coisa. E lotes de São Tomé, e disto e daquilo e daquilo. E a minha avó gostava muito de ir ao café, pronto, até com as amigas que tinha. E o café era no Bairro Azul? No Bairro Azul. Como e é que então se chamava? eu não gostava. Café? É o café mesmo do Bairro Azul, acho eu que é assim, o da esquina. E eu nem gostava, reunia-se lá também com uma amiga que tinha, a sua Dona Maria José Coleman, que morava na Ressano Garcia. E então lá, e
eu não queria café. E a minha avó, pode dizer assim, uma neta minha, eu não admito que não gosto de café. Tu bebes café e em troca eu dou-te um pastel de nata. Eu, para comer o pastel de nata, também bebia café. Portanto, começa por aí. Quer dizer, Mas com que idade? Talvez. Não, era bebê, 9 anos, 10, qualquer coisa assim. E já era incentivada a tomar Sim, café? tinha café, porque a neta minha não bebe café. Mas a minha avó bebia muito café. E gostava de café. E achava aquilo um absurdo, essa história de não gostar de café. E eu ainda hoje gosto muito de café, por acaso. Era café, depois íamos ao fim de semana, muitas vezes, à casa de tias e primas aos chás e à versões também, que havia um bolo que normalmente vinha ao domingo, para se comer no domingo. Um bolo que metade tinha cerejas cristalizadas sem açúcar, passadas assim em água, vinham brilhantes, e metade tinha amêndoas assim, espetadas em Tipo escama de peixe? escama de peixe. Pronto. Eu acho que nunca mais lá vi esse bolo, por acaso, mas era o bolo que vinha de lá. E também íamos lá, fazíamos chás, ao Paládio, também, os bijus, os não sei o quê, pronto, esse assim. Depois, no liceu, já era diferente. Nós saíamos para ir ao café da esquina, para comer um pastel de nata ou outra coisa qualquer. Era o máximo, era um pastel de nata, também não havia mais nada. E falarmos um pouco, e irmos lá, irmos ao café. E entrávamos e saíamos, que não era uma coisa muito fácil. No tempo do técnico era completamente diferente. Nós íamos aos cafés para estudar, para trabalhar, para preparar-nos para os exames, para trocarmos apontamentos. E, portanto, estávamos no café. Quem é que hoje tem dinheiro? Quem é que paga 2 cafés e uma mesa inteira de estudantes com 2 cafés a ter que trabalhar? Hoje, não, pode ser um pica-pau para toda a gente, não sei o quê. Portanto, não se ia para comer nem para conviver. Era um espaço comum de trabalho. E este espaço... Na faculdade não havia esses espaços? Nunca estudávamos lá dentro. Acho que não nos sentíamos confortáveis, com certeza. Mesmo na associação também não. Também não. O espaço era nos cafés. E nos cafés já era na parte da Alameda ou Avenida de Roma. Portanto, dali para cima. Império ou não? A Mexicana. O do cinema. Era o Império? O Império, a Mexicana, cá para cima um outro, que era uma cervejaria, o Algas, ou o que era, assim, era um nome submarino, Algas, mas era um daqueles pontos, a Mexicana. Era um espaço que nós gostávamos muito, porque não era tão árido quanto o Império era um bocadinho árido, não é? Decoração. A Mexicana era mais confortável. E este eixo bairro azul técnico, não é? Que foi, no fundo, foi um eixo que foi crescendo desde o bairro azul até ao técnico ao longo da sua vida, cronologicamente. Sim. Quase, não é? Foi cada vez afastando mais. E depois começou a babar este eixo ou não? Em termos de frequência de espaços, eu ainda hoje dou um passeio, não sei se estou a responder, dou um passeio e imediatamente saio de casa e a primeira coisa é fazer precisamente este circuito, quer dizer, é o meu espaço natural e ando de nariz no ar, às vezes só a passear e a caminhar e a dizer que diferenças há, isto já fechou, aquilo já não sei o quê, portanto, no fundo, é aquilo que as pessoas mais novas dizem. É a minha praia, não é? É a minha área. Mas com certeza que foi abrindo também... Este é o eixo mais afetivo, não é? E o mais recorrente. Mas provavelmente houve outras zonas que também frequentou com algo mais de lazer até, ou para frequentar estes espaços
mais de cinemas, cultura, quais é que como eram por exemplo... Quer dizer, dos cinemas havia na 5 de Outubro, que lá está, fica, um cinema de referência. No princípio da Estados Unidos da América, outro cinema de referência. Não será muito diferente desta matriz, não era por aí. Entretanto, a Gulbenkian também desenvolvia o seu espaço cultural. E isso era uma coisa que eu gostava de fazer estudos, mas eram individuais, no Jardim da Gulbenkian. Em maio, vésperas de exame, eu já ia apanhar sol numa parte da Gulbenkian que já não está igual. Tinha um jardim de rosas e tinha um anjo, que eu gostava muito daquele anjo, com umas asas semi-partidas, e era um cantinho, era um espaço retangular, era um cantinho que era muito quentinho. Eu sentia-me ali muito quentinha, muito confortável nesse espaço e procurava fazer os meus estudos individuais ali. Porque saía de casa e ia para ali fazer estudos. Não estava no quarto, ou na sala, ou no escritório, ia para ali. E depois, a pouco e pouco, descobri a parte do museu e mais tarde das exposições, do auditório e por aí fora. Não... Claro, pode dizer, alargou o espaço. Quer dizer, na rotina não alarguei muito. É evidente. Museu de Trajes, Museu dos Coches, poderei ter alargado mais qualquer coisa, mas não ia para lá estudar, não ia para lá... não tenho agora, apetece-me ir, o que é que eu vou lá fazer? Casa de amigos, por exemplo, que frequentasse mais, que não fossem daqui. Havia a tradição ao contrário, vinham à minha casa. Então, aqui só voltando à Gulbenkian, assistiu também à transformação de Feira Popular para a Fundação Carlos Gulbenkian? Frequentava a Feira Popular? Em miúda, sim. Com quem é que costumava? Com os meus pais e a minha avó. Iam frequentemente durante o Sim, verão? sim, isso era obrigatório. Ir lá, ao Café das Pretas, era assim que se chamava, isto politicamente hoje em dia é incorreto, mas era assim. Havia uma coisa que eu gostava muito, que eram os furinhos de chocolates e a bolinha dourada que nunca saía. Era ir aos Barros e comprarem-me umas miniaturas de Barros para a minha casinha das bonecas, uns copinhos, umas jarrinhas, não sei, umas miniaturas, e andar no carrossel. Isso lembro. Isso eu gostava muito. Mas do resto não me recordo. Da emissão muito da primeira emissão da RTP, lembra-se não? Não. Lembro-me do alvoroço que era que a casa tinha que ter uma televisão, porque já havia televisão. Isso lembro-me desse grande alvoroço. E de repente veio uma televisão, mas que eu não podia ver porque as crianças iam para a cama às 9 horas e só raramente conseguia, ou em férias ou aos fins de semana, ver televisão, mas não fui uma grande beneficiada. Lembro-me, já mais tarde, já andava no liceu, das minhas séries prediletas, que era o Robin Hood e era a Bonança. Não me lembro mais nada. Em relação à sua casa, também tem uma relação particular com a casa? Já nos disse que ela ia alterando as funcionalidades das várias divisões consoante também o crescimento da família, mas manteve-a até há muito pouco tempo, não é? E viveu lá durante muito tempo. Muito tempo. Desde que nasceu? Pois, como é que uma casa que serve de habitação a uma pessoa, ao meu pai, então solteiro, de 1943, e um andar que foi construído, um prédio, em 37, não é? Como é que atravessa todo este período de história. E eu estou convencida que tem a ver com a planta e com as coisas simples. Porque as coisas simples, isso é muito de engenheiro. Vamos simplificar.
E simplificando consegue-se resolver, complicando não se consegue resolver. E a planta é uma planta simples e do espaço plurifuncional. Portanto, não há nenhuma divisão naquela casa que se diga, por sua natureza, está destinada a ser um quarto de dormir. Por sua natureza não está. As portas comunicam entre umas e outras e mesmo entre um dos quartos semi-interior e um outro quarto que dá para o chamado a marquise ou jardim de inverno, ainda há uma janela cá em cima que pode abrir e que entra a luz. Portanto, toda a casa é gerida como cada um quiser. Eu, quando fiz o restauro agora da casa, chamaram a atenção, esta casa não é rentável. Não há aqui nenhum espaço que se diga onde é que é a sala, onde é que é o quarto de dormir, porque os quartos têm que ter 10 a 12 metros quadrados, têm que ter o roupeiro, têm que ter uma suíte com um closet, ou não sei o quê, a sala tem que ser grande, 60, 70, não sei, sem fim. Uma sala grande e, se possível, uma semi-parede a dar para uma cozinha que dá para a sala. E isto está na cabeça das pessoas. E as pessoas chegavam lá e ficavam perdidas. Como é que é esta casa? Mas essa era a casa que eu acho que funciona e que funcionou ao longo de toda a minha vida para ser plurifuncional. E adapta-se ao longo da vida das pessoas. O que é engraçado é que eu hoje, já com alguma idade, vamos pensar que não é muita, porque face aos desafios que há na vida, eu gostava de viver até aos 100 anos, eu gostava de ver o que é que vem aí no futuro, mas vejo muitos amigos meus dizerem precisamente o contrário. De repente a casa está vazia, não temos isso, e agora temos que mudar de casa, porque esta casa é grande demais. Passou a casa a ser grande demais, porque tem não sei quantos quartos fechados. Não conseguem reciclar a casa, não conseguem adaptá-la para ser um espaço em que estão de noite a fazer não sei o quê, o outro a ler, o outro a não sei o quê, o outro a pintar, o outro a costurar. Tenho algumas amigas que estão dedicadas agora à costura para fazer fatinhos para as netas. Portanto, toda aquela casa ser ocupada, como fazia a minha mãe, por uma única pessoa. Pronto. E arranja espaços para todos. Para todas as suas funções, não é já pessoas, é funções. E, portanto, a casa do seu pai mantém-se na família? Sim, e mantém-se com os espaços, com as funcionalidades. Cozinha é para cozinhar, é uma área de trabalho, a sério. É para, se for preciso arranjar peixe, se for preciso rechear um peru, como chaminé grande, pode fazer lá cozinha que não é só de micro-ondas. Cozinha de verdade. Cozinha como trabalho mesmo, e é um espaço próprio. A zona da marquise, a zona de jardim de inverno, uma zona de luz. Mesmo nos dias de inverno, com a luz como está hoje, é um espaço em que depois do almoço a minha mãe estava lá. Era o espaço de costura, era o espaço de não sei o quê. Onde está? O quartinho da empregada, que é reciclado para várias coisas. Houve um tempo que foi o quarto do meu irmão. A sala de jantar, que por tradição da casa está pensado como sala de jantar, obedece a duas portas que abrem, não é? Deve ser para aparecer o peru de Natal, não é? Abre-se as duas portas, não é só meia folha. E tem o lambri a meio da parede. Mas, durante muitos anos foi o meu quarto. Pode ser o que se quiser. E que dá para a porta envidraçada para o tal jardim de inverno. A casa de banho, era uma única casa de banho, comprida. O corredor comprido. E mais 3 divisões, geridas, como se quiser, de escritório, de quarto, de... Isto presta-se a um desafio muito importante para aquele bairro Azul. E é um desafio que já escrevi algumas coisas sobre isso até para a Comissão de Moradores.
este tipo de casas e das acessibilidades e do convívio que pode ter com pessoas de alguma idade terá que ser visto à luz de um equilíbrio entre o património que está edificado, os valores da arquitetura das áreas comuns e a sua adaptação a um conforto de modernidade a idosos. Instalação de elevadores, as rampas, as entradas, o serviço de, por exemplo, uma coisa que me preocupa bastante, e como eu fiz um documentozinho, é a proteção de incêndios. São edifícios que têm uma parte muito pequena de betão, toda a parte é de estrutura de madeira. Que tipo de proteção é que o edificado do bairro tem em caso de incêndio, por exemplo? Que normativo pode ser usado? Eles deviam ser revisitados para serem conservados mais uma geração, revisitados à luz de exigências regulamentares que há hoje. Não é? E nesse aspecto não depende só da vontade de um condomínio, depende da convergência de vontades da legislação atual e revisitar estes edificados que estão classificados, não é? E até que ponto é que podem ser adaptados. Eu nasci e cresci na Rua Ramalho Ortigão. A Rua Ramalho Ortigão desembocava nas chamadas terras. Onde atualmente? Onde atualmente estão houve os edifícios construídos mais novos, já em betão, com estrutura antissísmica, não é? Por trás do Palácio de Palhavã, não é? Esses edifícios, onde depois foi feito o prolongamento da Ramalho Ortigão com o viaduto e a José Malhoa que ligou a Sete Rios. E os edifícios da banca, a mesquita, a escola, nada disso existia. Portanto, a Marquesa da Lorna, tudo aquilo era terras. Terras e havia vacarias. Ia-se lá buscar o leite. Havia umas vaquinhas que produziam leite que nós bebíamos. E o nosso passeio, digo nosso, que era a minha avó que me levava, normalmente levava a passear uma boneca também, íamos para as terras apanhar ar e sol, eu lembro perfeitamente, aqueles terrenos com muita argila, ser difícil quando chovia, as ervinhas, as florinhas amarelas, os bancos de pedra nos muros, onde eu tirava umas plantinhas rústicas que tinham uns baguinhos de arroz para eu, quando vinha para casa, brincar às moradinhas e fazer arroz nas panelinhas para brincar com as bonecas. Havia empregados que tratavam das vacas e havia miúdos com quem eu brincava. Havia lá gente nova, gente mais ou menos da minha idade, com baloiços também, improvisados. Portanto, a construção dos novos edifícios já em betão armado, o prolongamento da avenida, o aterrar a mina, que era um sítio onde está o hotel. Havia aí uma mina de água que dava para regar o palácio, o jardim do Palácio de Palhavã. Nós temos um quintalzinho, porque no edifício da Ramalho Ortigão, o primeiro andar competia em ter um logradouro, e lembro perfeitamente, o senhor José da Embaixada, era como se chamava, o jardineiro da Embaixada, vinha também de vez em quando tratar lá das plantas. E da água captada vir para a rega do Palácio de Palhavã. A transformação foi-se fazendo, não apareceu assim de um momento para o outro, foi-se fazendo. Os edifícios novos, quem gosta, quem não gosta, depois o alindamento da avenida do lado do Palácio de Palhavã, com o muro,
a Marquesa da Lorna, a Mesquita, depois os edifícios novos, tudo isto. Estamos a falar de transformações que demoraram décadas, não é? Não aparece assim num instante para o outro. Foram periódicos. Sim, não. Progressivo. Assimilei-as. E voltando um bocadinho atrás, quando frequentava o técnico, diz que terminou o técnico depois do 25 de Abril, em 76, 75? Em 76. 76. E depois? Continua a morar no Bairro Azul? Sim. E depois fui trabalhar para uma operação sal. Na altura o país não tinha... Esteve envolvida no projeto Sal? Sim, para Oeiras, só um ano. Depois o agravamento das condições financeiras foi enorme. As crises são cíclicas no nosso país, né? Recorrentes ao longo da nossa história. E concorri para o Estado. Fui colocada na direção de estradas do distrito de Setúbal. Vinha dormir a casa ao Bairro Azul e todos os dias saía de madrugada para estar por volta das 8 da manhã com os encarregados de obra nas empreitadas de construção de estrada em Setúbal. Era uma vida que normalmente eu depois já me sentava na caminhoneta e adormecia e depois acordava no sítio certo. Saía com a merenda, com galochas, a merenda porque nas empreitadas que havia em Setúbal não havia nenhum restaurante perto, a menos de 20 km, não é? E portanto tinha que levar a merenda. E nunca ponderou sair do Bairro Azul? Não. Nessa altura? Não. Já tinha Vinha dormir. Entretanto casei, mais tarde. Quando casei foi uma resposta ao segundo concurso. E então, que pena, mas é que o outro é em Lisboa, pois. O tal segundo concurso que tinha concorrido. Depois foi então colocada e aceitou? Depois da primeira vez disseram que era para ser colocada em todo o país. E aí eu já tinha aprendido esse bocadinho a mais. Não, eu só concorro, eu só respondo e só aceito, porque os concursos eram válidos por muito tempo. Só aceito se for em Lisboa. Então o diretor-geral lá disse, porque não era para todo o país. E foi então quando entrei na Direção-Geral de Portos. Depois ia parar ao Porto da Figueira da Foz, ou de Viana do Castelo, ou de Aveiro, ou de Faro. Não. Então, depois o meu local de trabalho passou a ser na Praça do Comércio. Fiquei sossegadinho. E continuou a morar no Bairro Azul ou nessa altura saiu? Não. Só saiu agora recentemente? Só. Portanto, fez a sua vida de casada também toda nessa casa? Adaptou. A minha filha nasceu na Lapa, numa clínica, mas veio lá para casa. Sim. Fiquei... É uma vida muito arrumadinha, a minha vida, não sei se é interessante. Esse período é tudo tão arrumadinho que até chateia. Não, então... A engenharia civil era muito requisitada quando eu acabei o curso. Porque o país não tem nada a ver com o país de agora. O país tinha carências de infraestruturas, de saneamento básico, abastecimento de água, de estradas, de habitação e por outra razão. Porque a crise financeira em que estava, o país também teve um resgate, não é? Teve a intervenção do Fundo Monetário Internacional. E aí houve a condução para os grandes investimentos públicos. E era preciso haver projetos em que o Estado construía a obra pública também, porque o país precisava, não é? E a engenharia era fundamental, a engenharia civil, quer para trazer divisas estrangeiras, porque eram projetos financiados, o Banco Alemão, por aí fora,
para construir as infraestruturas portuárias, rodoviárias, ferroviárias menos, mas também, de os tais, habitação social, os municípios dedicaram-se a isso, as intervenções, requalificação de alguns espaços, e tudo isso era preciso a atividade de engenheiro para garantir a execução destes projetos que traziam fluxos financeiros ao país. Quando começou esse trabalho de habitação social, sentiu que durante a sua juventude e até chegar a esse ponto, tinha consciência daquilo que eram as condições sociais de habitação e tudo isso no país? Ou Não. Eu escolhi a engenharia civil por consciência. Eu sabia que era uma profissão que o país precisava. Perfeitamente. Eu não falei sobre isso. Eu tinha que optar o que é que eu queria. O meu pai e a minha mãe mandaram-me fazer testes de orientação profissional e aquilo dava assim umas coisas que era tipo uma porção de profissões. Mas um bocadinho maníaca, passa a expressão. Quer dizer, eu muito despolarizada nos interesses, pois eu tinha muitos interesses, não é? Porque não havia uma identificação de interesses concretos em que fosse ali o foco, tinha vários interesses e depois havia uma coisa que era que eu achei estranho, que era elevado nível de organização. E, portanto, iria também para a carreira militar. Mas isso foi da educação. Para fazer os progressos, eu tinha que arranjar uma metodologia e formas de organização para controlar os meus próprios avanços, não é? E depois, com aquilo que não serviu para nada, no fundo, eu gostava das artes. Mas achava que tinha argumentos que era, eu não vou viver, não vou dar esse luxo a artes. Eu posso seguir mal, mas enfim, por o canto do olho, como se diz. Agora, uma forma de vida. O país, o que é que precisa mais? Engenheiros civis. Isso para mim era claro. E como é que tomou essa consciência? Precisamente por causa das carências de habitação, de espaços. Mas via isso? Sim. Via nos seus percursos, por exemplo, quando ia de Lisboa para... Não, lia também. Lia também. Eu sabia que havia. Essas questões eram discutidas Essas questões eram discutidas em casa ou no liceu ou mais tarde ainda na faculdade? No liceu já havia as carências de habitação, de saneamento básico, Tinha colegas que... Também o convívio de campo dava-me essa imagem, confirmava-me. Eu sabia perfeitamente que havia populações inteiras que iam à fonte buscar água potável em Campolide, precisamente porque às vezes já conhecia carências de habitação e habitação degradada. Campolide tinha, do Rego não, mas de Campolide sim, porque é a minha fase de liceu em que já estou um bocadinho mais no território. Estou no Maria Amália e tenho o Judo Clube em Campolide. Portanto, aí já tenho outra visão. Então, quando toma essa opção, não é propriamente por achar que é uma coisa que vai gostar muito de fazer, mas é quase com um espírito de missão. Eu gosto de fazer, eu gosto de fazer coisas concretas objetivamente. E, portanto, quando vou, é que isto, mas o que é que nasce primeiro, se é o ovo ou a galinha, não é? Quando eu escolho fazer coisas concretas, é porque no fundo eu já gostava de fazer coisas concretas. Mas na verdade não sabia efetivamente o que era a engenharia civil. Não, mas depois tinha que estudar, tinha que aprender.